Bom dia, vamos lá. Moçada, começando aqui, ó, pirâmide, semana que vem, volume de pirâmide, aí sim uma tarefa. E aí, cone terminando o caderno 2 de vocês. Gente, pirâmide, preste bastante atenção. É um sólido chatinho, várias visualizações, várias coisas no interior do sólido. Até então a gente pedia para vocês, não é preciso desenhar, não é preciso visualizar muito o desenho, simplesmente aplicar as fórmulas e tentar fazer. Só que pirâmide, por você ter elementos no interior dela, você vai perceber que eu preciso às vezes de um apoio de um desenho. Não é uma obra-prima, mas eu preciso visualizar certas coisas no interior dela. Então vamos lá. Definindo pirâmide. O que é uma pirâmide? Simplesmente, seja um polígono qualquer, escolha um polígono que vai ser a base da sua pirâmide. Pode ser um triângulo, um quadrado, um retângulo, um pentágono, um hexágono. Um polígono em qualquer, num plano, e um ponto V, que vai ser o vértice da pirâmide fora do plano. A pirâmide será a reunião de todos os pontos do polígono com o vértice. Ou seja, escolhi um polígono, que vai ser a base da pirâmide, e um ponto aqui, vértice, fora do plano da base. Eu vou reunir todos os pontos aqui em relação ao vértice, formar uma figura fechada, um sólido, como este, que seria aí uma pirâmide. Um vértice aqui e um polígono que eu escolhi aqui. Sempre que a gente fala sólido, é uma figura fechada, não é uma figura aramada, para a gente visualizar. E aí, tipos de pirâmide. Detalhe, preste atenção para você começar a se ambientar com o que você vai estudar. Nós temos o que a gente chama pirâmide reta. O que é uma pirâmide reta? É uma pirâmide onde o vértice aqui, aquele ponto fora da base, está centralizado em relação à base que tem ela. Está bem no meio. Se eu baixar aqui um segmento perpendicular do vértice à base, você vai ter aqui um ângulo de 90 graus. Bem centralizado. Já aqui, a pirâmide seria uma pirâmide oblíqua. O vértice, se eu baixar perpendicular, sai fora do centro da base. E a pirâmide regular, a principal, que você mais vai estudar. Por quê? Quando eu falo que é uma pirâmide regular, ela é uma pirâmide reta. Portanto, o vértice está centralizado à sua base. A lição. O vértice está centralizado à sua base. Ela é reta. E a base é um polígono regular. Ou seja, a pirâmide, quando é regular, você tem na base aqui um polígono regular. Se é um triângulo equilátero. Se é um quadrilátero, é um quadrado. Se é um hexágono regular. Lados iguais, ângulos iguais, para ficar fácil estudar. Detalhe importante. A nomenclatura das pirâmides é definida em relação à sua base. Se a base é um triângulo, pirâmide triangular. Se a base é um quadrilátero, pirâmide quadrangular. Se a base é um pentágono, pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal, se a base é um hexágono. Então aí, ó, sempre a base dá aí um nome à pirâmide. Aqui é uma pirâmide hexagonal, tá aramada. Certo? Então agora o estudo das pirâmides. É o que você vai estudar. Bom, elementos de uma pirâmide.
eu separo aqui em duas partes. Os elementos visíveis e depois os elementos que não são visíveis, mas são importantes na hora de estudar. Toda pirâmide, quando a gente fala, você tem uma base, que é um polígono. Na escolha que você quiser, pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, pode ser um hexágono, triângulo. E ele dá o nome à pirâmide, em relação à base. Pirâmide hexagonal, você está vendo aqui? Aqui uma pirâmide quadrangular. E outra coisa que você vê sempre é a face lateral. A face lateral de uma pirâmide sempre são triângulos. Por mais que você pense em modificar a base da pirâmide, sempre você vai ter triângulos como face lateral. A base é qualquer polígono. Além disso, você tem o pontinho fora da base, que é chamado vértice da pirâmide. Depois, que une o vértice a um vértice da base, você tem o que a gente chama de aresta lateral. Aqui você tem as arestas laterais. Depois, tem o lado da base, que vai ser aqui a nossa aresta da base. Isso é o que a gente chama de pontos visíveis numa pirâmide. Agora, o que é invisível e o que vai ser importante? Preste atenção para as nossas definições. Gente, quando eu falo altura da pirâmide, é exatamente a distância do vértice ao plano da base. Toda vez que eu falo, em distância na geometria, a menor possível. Portanto, é um segmento que sai do vértice e vai perpendicular ao plano da base. Por isso que é importante a gente perceber que pirâmide reta dá sempre no centro da base. E é o que você mais vai estudar. Isso daqui seria o que a gente chama uma altura da pirâmide. Distância do vértice ao plano da base. Depois, você vai ter o que a gente chama a altura da face lateral. Não é a altura da pirâmide, é a altura da face lateral. Face lateral é um triângulo. Tem a altura da face lateral que é chamado de apótema da pirâmide. Surge esse nome agora, apótema da pirâmide. É a altura da face lateral. Depois, se eu unir o centro da base ao pé desse apótema da pirâmide, você vai ter o que a gente chama o apótema da base, em pirâmide regular, que é reta e a base é um polígono regular. E, gente, note aqui o que você vai ter que estudar agora. Nasceu aqui um triângulo retângulo, nenhuma medida aqui necessariamente é igual. A altura é uma medida, o apótema da pirâmide é outra, o apótema da base é outra. Se você tem um triângulo retângulo, nada mais útil do que utilizar e lembrar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que no meu caso é o apótema da pirâmide, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que seria a altura ao quadrado, e o apótema da base ao quadrado. Então, toda vez que você vai estudar pirâmide regular, devemos pensar justamente nesses elementos. Você tem aqui a altura da pirâmide. Se a pirâmide é regular, ela é reta, portanto, sempre a altura cai bem no centro da base da pirâmide. Você tem a altura da face lateral, que seria o apótema da pirâmide. E aqui o apótema da base, que sem muito segredo, num quadrado, o apótema da base é a metade do lado do quadrado. Nasce aí a necessidade de visualizar um triângulo retângulo aqui.
seria esse triângulo. E aí você vai estudar através dele, Teorema de Pitágoras, achar uma medida necessária. Que nem sempre lhe dão todas. Todos os elementos de uma pirâmide agora aqui, você visualizar, são eles: a base, a face lateral, que é um triângulo. Nessa face lateral, você tem a altura da face lateral, que é o apótema da pirâmide, a altura da pirâmide, sempre o segmento aqui perpendicular à sua base, aresta da base, aresta lateral, vértice da pirâmide. Correto? Agora sim, estudos da pirâmide. O que você vai estudar em pirâmide aqui nessa aula? As áreas. E aí não tem muito segredo, só que você já viu o segredo das pirâmides, estudo de um triângulo retângulo no interior. Vai lá, dado uma pirâmide a vocês, identificado, sempre no texto vai falar pirâmide triangular, a base é um triângulo. Se é pirâmide triangular regular, a base é um triângulo equilátero. E aí ela é reta. Pirâmide quadrangular regular, a base é um quadrado. Pirâmide hexagonal regular, a base é um hexágono. Vai mudar simplesmente a base. E aí, lógico, muda o estudo. Porém, se a gente generalizar, deu uma pirâmide a vocês e sei o que você tem, você pode estudar o quê? A área da base. Se é um quadrado, nada mais do que a área de um quadrado. Se é um triângulo, nada mais que a área de um triângulo. Se é um hexágono regular, nada mais que a área de um hexágono regular. Então, a área do polígono da base. Não existe fórmula específica. Cada polígono tem a sua. Área lateral tem a ver com as faces laterais. E, gente, se a pirâmide não é regular, as faces laterais são todas diferentes. Por isso que a gente diz, as pirâmides regulares são as que mais incidem para você. Justamente para facilitar a tua vida. Você calculou a área de uma face, é só ver quantas você tem. Só que aqui, para generalizar, teria que ser a soma das áreas das faces laterais. Dado um texto a vocês, você tem que identificar que tipo de pirâmide que é, que tipo de face lateral ela tem. Lembrando que as laterais são sempre formadas por triângulos. Se tiverem todos os mesmos tamanhos, as mesmas medidas, tem sempre a mesma área. Área total não é fórmula, é uma conclusão. É a área lateral, que seria a soma das áreas das faces laterais, mais a área da base. Lembrando aqui, você está estudando agora sólido com uma base só. Quando era prisma, você tinha duas bases iguais. Agora a pirâmide só tem uma base. Então é a área lateral mais a área da base. Isso é o estudo da aula de hoje. Só que para fazer exercício, você vai ter que lembrar de várias coisinhas aí do seu passado. Algo recente e algo não tão recente. Vamos lá, gente. Página 58, caderno 6 de vocês, fazendo exercícios de pirâmide. Abrindo o caderno, primeiro exercício. Tudo certo aí? Caio? Você tá aí, Caio? Tá nada. Oi, Shigeru. Oi. Acordou agora.
Bom, gente, vamos lá. Em uma pirâmide... Cadê o Guilherme? Thaís, cadê o Guilherme? Não sei. Olha só. Gente, em uma pirâmide quadrangular regular, de altura 16 centímetros e as arestas da base medem 24, calcule a medida do apótema da pirâmide. Olha aí, quebrou até o galho. Eu pus o desenho aí, acho que não tem desenho na tua apostila. Olha bem, é uma pirâmide quadrangular regular. Por causa desse termo regular, ela é reta, portanto o vértice está centralizado ao centro da base. Quando eu baixo aqui a altura, cai exatamente no centro de um quadrado, porque ela é regular. Segundo ele, a altura é 16. E as arestas da base medem 24. Então aqui, senhores, 24. O que ele pede para você é o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide, toda vez que a gente fala em apótema, é a altura da face lateral aqui. Ele quer esse A aqui, o apótema. E aí, gente, ó, esquece um pouco pirâmide e pensa na sua base. Sua base é um quadrado de lado 24. Você quer esse segmento que é o apótema. Para conseguir esse segmento, eu vou ligar o pé da altura. Rafael Lima. O pé da altura é o pé desse apótema. Então, ó, do centro da base, eu liguei aqui. Esse segmento ninguém me dá no problema, é você que tem que concluir. Mas esse aqui é o centro do quadrado, eu vim aqui perpendicularmente a um dos lados do quadrado. Acho que não é difícil você perceber que essa medida é a metade do lado do quadrado. 12. Aí se foi pedido a vocês no item A calcular o apótema, teorema de Pitágoras aqui. A ao quadrado, apótema ao quadrado é 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. A ao quadrado é 256 mais 144, que dá 400. Nosso A é a raiz de 400, que dá 20 centímetros. Essa é a medida do apótema. Tá aí, um teorema de Pitágoras no item A. No item B, qual a área da superfície total, a área total? Ora, princípio imediato é você pensar, a área total seria a área da base, mais a área lateral, vamos por área lateral, mais a área da base. A base é fácil, é um quadrado de lado 24. Então poderia dizer que é a área lateral mais 24 ao quadrado. Meu problema consiste na área lateral. E, gente, eu só conseguiria chegar aqui se eu tivesse feito o item A. Porque agora, o que você tem que pensar? Se você quer a área lateral, você quer a área de 4 triângulos. 4 triângulos.
E se sua pirâmide é regular, os 4 triângulos são iguais, que envolvem aqui. E aí, esse apótema é a altura desse triângulo. Sua área lateral são 4 triângulos. Triângulos que eu posso dizer, olha bem, se a aresta é 24, a base de cada triângulo é 24. E a altura do triângulo? É o apótema que você acabou de achar aqui. 20. Aí lembrar lá, o que é a área de um triângulo? 4 triângulos, base 24, vezes a altura 20, dividido por 2. Base vezes a altura sobre 2. Sua área lateral seria concluído que dá 240 vezes 4. 960 centímetros quadrados. Então é a área lateral mais a área da base. (24 quadrado) 576. Seria 960 mais 576. 1.536 centímetros quadrados. É a área total dessa pirâmide em questão. Quando você tem um quadrado, gente, se eu me dirigir ao lado perpendicularmente, essa medida é metade do lado do quadrado. Vai ter exercício que às vezes eu vou unir, né, a aresta lateral. Se eu unir a aresta lateral, isso daqui é a metade da diagonal. Então você tem que ver o exercício, se eu quero o apótema, se eu quero a aresta lateral, que aqui vai ter outro triângulo. Vou chamar de L aqui. Só que aqui então é a metade da diagonal do quadrado. Diagonal sempre é lado raiz de 2. No caso aqui é a metade. 12 raiz de 2. Se eu precisasse desse segmento para calcular a área lateral, a aresta lateral. O segmento. Tá aí uma pirâmide base quadrada. Segundo exercício, tetraedro regular. Tetra, 4 edro, faces regulares, 4 triângulos equiláteros, uma base triangular e 3 triângulos laterais triangulares também. Tetraedro apenas seria uma pirâmide de base triangular. Agora, um tetraedro regular, todas as faces são regulares. Portanto, aqui você tem 4 triângulos equiláteros. Seria justamente essa peça. Um sólido. Só que a gente vai ter que estudar no interior dele. Então, às vezes, a gente, para estudar o interior, tem que cortar. Que é o que você vai precisar aqui. Eu quero a medida da altura. Depois a área da superfície total. Gente, o item B, a
A área da superfície total é fácil. Porque o que seria a área total se o tetraedro é regular? É a área de 4 triângulos equiláteros. O tetraedro é regular, então os triângulos são equiláteros. E aí, lembrar lá o que você tinha que lembrar em toda a prova de sólido agora, a área de um triângulo equilátero, lado ao quadrado, no caso o lado é A, raiz de 3 sobre 4, área de um triângulo equilátero. O 4 aqui com o 4 aqui cancela, você pode dizer que a área total é a aresta ao quadrado raiz de 3. Fácil e simples. Todas as faces equiláteras e congruentes entre si. Em um tetraedro regular, em que as arestas medem A, obtenha. A área total está aqui. Agora, a medida da altura que vai me dar um pouco de trabalho. Aqui eu vou ter que lembrar de certas coisas. Quadrado é fácil, é metade do lado ou metade da diagonal. Mas um tetraedro regular, quando você baixa a altura aqui, que é isso que ele está pedindo no item A, essa altura cai bem no centro do triângulo equilátero. Quando a gente fala centro de um triângulo equilátero, você tem que lembrar de certas coisas. O centro é aqui. Esse centro é um ponto especial que a gente chama de baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. No equilátero, o bico está num lugar só. E divide a bendita cuja altura do equilátero numa proporção, que é 2 para 1. Proporção. Aí, ó, tetraedro, você baixa a altura, cai no centro do triângulo equilátero. Este segmento seria a altura do equilátero. Aí a proporção que cai, proporção 2 para 1. E aí, lembrar de certas coisas. Num triângulo equilátero, de lado A, se alguém me pede a área, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se alguém me pede a altura, lado raiz de 3 sobre 2. E aí vem aquela coisa simples de divisão. Se eu estou dividindo na proporção 2 para 1, na realidade é como se eu estivesse dividindo em 3 partes. 2 partes fica para maior, uma parte fica para menor. Proporção 2 para 1. Resultado do inteiro, então. O maior ficou com 2 terços. O menor só com 1 terço. Eu vou precisar disso, porque bem no centro aqui eu divido na proporção 2 para 1. E o que eu vou ter que fazer? Olha bem. Unir o centro à única coisa conhecida que é uma aresta. A. E aí, ó, daqui para cá é a maior parte. Se é a maior parte, este segmento, na realidade, é 2 terços de toda a altura. Se eu quisesse a menor parte, seria 1 terço de A raiz de 3 sobre 2. 2 com 2 cancela. Você vai ter que este segmento é A raiz de 3 sobre 3.
Porque agora, se você quer a altura, a aresta mediar, e você tem esse cateto, Pitágoras, a ao quadrado igual a altura ao quadrado, mais a raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Jogo para lá a quadrado menos 3a quadrado sobre 9. É o meu h ao quadrado. MMC, 9. 9a quadrado menos 3a quadrado igual a h quadrado. Então, seu h quadrado passa a ser 6a quadrado sobre 9. Seu h é a raiz quadrada disso, onde a quadrado sai, o 9 sai. Então, fica a raiz de 6 sobre 3. Respondendo o item A, medida da altura de um tetraedro. A raiz de 6 sobre 3, um tetraedro regular. São fórmulas que valem para o tetraedro regular. Quando a gente estudou poliedros, o primeiro poliedro tetraedro, 4 faces. Ser regular, 4 triângulos equiláteros. Justamente para chegar às fórmulas mais simpáticas aí. O próximo sólido, um octaedro regular. 8 faces. E aí, por ser regular, 8 faces regulares, 8 triângulos equiláteros. Isso não é uma pirâmide, mas o estudo vem de pirâmide. É como se fosse uma pirâmide de base quadrada em cima, mais uma pirâmide de base quadrada embaixo. São duas pirâmides coladas, onde a base aqui são coladas, não é face do poliedro. Aqui, octaedro regular. Seria o próximo sólido a você estudar. Ele também pede as fórmulas aí. Fórmula não, ele deu medida. As arestas de um octaedro regular medem 10 centímetros. Calcule qual é a distância entre os vértices opostos A e B, distância desse vértice a esse vértice, e qual a área da superfície total do octaedro. O item B, de novo, é fácil. Se é um octaedro, sua área total seriam 8 triângulos equiláteros. Sua área total aqui daria 8 vezes o lado do triângulo equilátero é 10. 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Simplifico 8 com 4, aqui dá 2. 100 vezes 2, 200. Raiz de 3 centímetros quadrados. Área total, item B. Distância de A até B. Gente, aí a gente vai ter que pensar em dividir esse poliedro em duas pirâmides, que eu não sei estudar o octaedro, mas se eu ter a visão aqui, eu corto ele no meio, eu estudo como se fosse duas pirâmides. É lógico que se eu calcular essa medida, essa outra medida na parte de baixo é igual. E é o que eu vou fazer. Calcular aqui essa medida, seria calcular metade da medida que eu quero. Vou chamar aqui de H, que seria a altura dessa pirâmide de cima. Lembrando,
as arestas medem 10. E aí eu tenho que ligar o centro do quadrado numa aresta. Aí eu chamo tua atenção, pensa que aqui é um quadrado de lado 10, a base. O que eu liguei é do centro do quadrado a um dos vértices do quadrado. Note a diferença, no exercício anterior a gente ligou aqui, era metade do lado, a gente falava que era 5. Agora o que é aqui? É a metade da diagonal. Então este segmento é metade da diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado seria lado raiz de 2, dividido por 2, 5 raiz de 2. Então aqui mede 5 raiz de 2. Pitágoras para achar h. Lembrando que a distância que você quer é 2 vezes h. Então no item A, Pitágoras, 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 5 raiz de 2 ao quadrado. 100 menos 25 vezes 2 igual a h ao quadrado. Seu h quadrado é 50. Seu h é raiz quadrada de 50. 50 por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Numa raiz quadrada, um 5 sai. 5 raiz de 2 centímetros. Só que aí, na hora de dar a resposta, o segmento AB seria 2 vezes h. Portanto, 10 raiz de 2 centímetros. Está aí o terceiro exercício, o octaedro regular. 2 pirâmides de base quadrada. Está notando que o mais importante aqui é a visualização de Pitágoras. Área de triângulo equilátero para facilitar a vida. Modelo de exercício no Enem. Está lá, ó. Seria o 4º exercício de vocês. Gente, em Maginópolis chegou grandes círculos geométricos, cuja tenda tem o formato de uma pirâmide hexagonal regular. Hexagonal regular. Justaposta sobre um prisma hexagonal regular de aresta L20. Então aqui vale 20. Seria a aresta aqui 20. E a altura 3 do prisma, H3. A altura do prisma. E em cima tem uma pirâmide, para ser o teto. Considerando que a altura total da tenda é 3 mais 2 raiz de 69. Então perceba, a altura total é 3 mais 2 raiz de 69. Então 2 raiz de 69 é a altura da pirâmide. Três é a altura do prisma. Qual a quantidade total de lona utilizada? Gente, você vai cobrir aqui o circo, né? Você faz a armação, tecnicamente, deu as medidas. Você vai cobrir aqui o circo. Você quer aqui a superfície de lona. Lógico, você não cobre o chão, certo?
Você simplesmente deve perceber, a área aqui vai ser, ó, a área lateral do prisma, que são 6 retângulos de medida 3 por 20, mais a área lateral da pirâmide. Você não vai cobrir, não tem laje aqui. Seria a área total de lona pedida. Do prisma é fácil, são 6 retângulos, 3 por 20. Então a área total, 6 retângulos, 3 por 20, mais a área lateral da pirâmide. Agora que a gente vai ter que quebrar um pouco a cabeça. Gente, eu preciso calcular a área de um triângulo. Para calcular a área do triângulo, eu vou precisar da altura desse triângulo, que é o apótema da pirâmide. Para conseguir isso, eu vou ter que ligar o pé da altura que eu conheço, 2 raiz 69, ao pé do apótema. E esse segmento ninguém te dá. Mas aí você tem que lembrar, todo hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. Então aqui você tem um triângulo equilátero de lado 20. E este segmento seria a altura de um dos triângulos equiláteros. 20 raiz de 3 sobre 2. 10 raiz de 3. Pitágoras para achar esse apótema. A ao quadrado é 2 raiz de 69 ao quadrado, mais 10 raiz de 3 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 4 vezes 69 mais 100 vezes 3. 4 vezes 69 dá 36, vão 3, 27. Mais 300, que dá 576, cuja raiz é 24 metros. E a área lateral são 6 triângulos, de base 20, a altura 24 que acabei de achar, dividido por 2. Então você vai ter uma área total igual a 6 vezes 60, mais, aqui eu simplifico, 10, 6 vezes 240. A área total vai dar 360 mais 0, 6 vezes 4, 24, vão 2, 6 e 2, 1440. A área total dá 1.800 metros quadrados. Tá aí, senhores, a área de lona do circo. Sara, a matéria de hoje era isso. Área de pirâmides. Por favor, faça o exercício da atividade. Semana que vem eu peço uma tarefa para vocês enviarem. Essa semana não pedirei tarefa ainda, que todos os exercícios lá da atividade entrem em volume, que é a matéria da aula que vem. Algum problema, moçada? Dúvidas? Não. Tudo certo? Então, até semana que vem.